É muito bom receber você para mais um estudo. Chegamos à metade do nosso projeto. Que bom que você está conosco. Hoje vamos ver como Deus usou uma mulher para liderar seu povo e como ela usou a oração como principal ferramenta para realizar este trabalho. No testemunho de hoje, a Cleide conta como a oração fez a diferença para se preparar para uma viagem. Acompanhe. Deus, ele tem sido maravilhoso na minha vida, na vida da minha família. E algumas vezes eu tenho experimentado isso. Aliás, todo dia, se nós olharmos, nós vamos ver como Deus tem sido maravilhoso. E esse ano especialmente está sendo um ano com muitas bênçãos, muitas bênçãos. E no mês de abril, eu recebi uma bênção, assim, um milagre de Deus na minha vida. Eu senti isso como um milagre. Nós estávamos com uma viagem programada, uma viagem longa de 45 dias, e eu não estava me sentindo bem. E a viagem estava se aproximando e eu não me sentia bem. Estava emagrecendo, deixando de comer algumas coisas que não são boas para a saúde, então comecei a emagrecer. Mas aí comecei a emagrecer demais e comecei a não me sentir bem com isso. E na véspera da viagem, eu estava aqui na igreja e eu resolvi falar com Deus, porque eu só tinha duas opções. Ou Deus me faria sentir bem, faria um milagre, ou eu teria que falar para o meu esposo que eu não tinha condições de viajar. E eu não queria fazer isso porque ele programou por muito tempo a viagem, eu não queria decepcioná-lo dessa forma. Então eu resolvi buscar a Deus. Eu estava muito angustiada e na hora da oração intercessória eu me ajoelhei e eu confiei naquele texto, naquele versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E eu abri meu coração a Deus. E eu pedi a Deus um milagre, mas eu pedi com fé, sabendo que Deus iria responder. E Ele respondeu naquele momento, e Ele me curou. E eu me senti bem, me senti forte, animada. E no domingo saímos para a nossa viagem e foi uma bênção. 45 dias de presentes, de demonstração de amor, de demonstração da natureza que Deus criou para nós. Mostrou para mim que realmente esse evangelho é eterno e que tem muitas pessoas esperando Jesus assim como nós. E Ele me deu a oportunidade de ver coisas que se eu tivesse ficado, certamente eu não teria visto. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus é muito bom. E agora eu tenho sempre falado, como posso não amá-lo? Eu tenho esse hino na minha mente e ele sempre fica soando ao meu ouvido. Como eu posso não amá-lo? Um Deus que nos ama tanto e quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos atende. E foi uma experiência que me ajudou, me ensinou a buscar mais a Deus. E agora, com o nascimento da minha neta, Luísa, eu também entreguei nas mãos de Deus e Deus fez um outro milagre. Ela nasceu prematura, mas ela nasceu perfeita e bem. E foi já para o quarto no mesmo dia e os médicos admiraram. E eu sei que foi um milagre. Esse Deus, Ele está disposto a estar conosco todos os dias, até que Ele venha. Eu quero louvá-lo, quero agradecer, porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. E é por Ele que eu louvo agora. Paul Brand foi um médico brilhante. Ele foi pioneiro no tratamento da lepra. Ele recebeu o prêmio Albert Lasker. A rainha da Inglaterra fez dele comandante da Ordem do Império Britânico. Ele serviu como o único ocidental na Fundação Mahatma Gandhi. E muitos procedimentos médicos receberam o seu nome como forma de homenagem às suas contribuições. Paul Brand cresceu na Índia, onde seus pais eram missionários. Com a idade de 9 anos, ele foi enviado para um colégio na Inglaterra, em regime de internato. 5 anos mais tarde, quando tinha 14 anos, ele recebeu um telegrama informando-o de que seu pai havia morrido por causa de uma doença muito grave. Só restou a Paul as boas lembranças daquele homem que serviu de inspiração com o seu grande amor pelas pessoas e pela natureza. Pouco tempo depois da triste notícia, Paul recebeu uma carta de seu pai. Ele havia enviado um pouco antes de morrer, mas como as correspondências eram enviadas de navio, a carta demorou para chegar. Ele respirou profundamente antes de abrir aquela última mensagem de seu pai.
As palavras que ele encontrou naquela carta impactaram profundamente a sua vida. O pai de Paul, mesmo muito doente, estava tomado por um espírito de gratidão a Deus. Ele começou a sua carta descrevendo de forma singular as colinas ao redor da casa onde morava e, em seguida, terminou com as seguintes palavras: Deus deseja que nos deleitemos com a sua criação. Não é necessário saber botânica ou zoologia ou biologia a fim de desfrutar a vida multiforme da natureza. Basta observar, interiorizar, comparar e sempre estar buscando a Deus com um espírito de gratidão e adoração por ter colocado um canto tão agradável no universo como o planeta Terra. Você é grato? Você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida? Mesmo em meio à tempestade, consegue você louvar por causa do farol que alumia e apresenta a direção rumo ao porto seguro? Gratidão é o que permeia a oração de louvor de Débora. Débora viveu um período triste da história de Israel. O povo havia se esquecido de Deus e há 20 anos estavam passando por uma opressão sem igual. Quando eles clamaram, Deus respondeu enviando uma líder, que também era uma profetisa, para guiar o povo à liberdade. Ela fez que os homens de Israel resgatassem a confiança em Deus. Mesmo enfraquecidos, em pouco número e quase desarmados, Israel acreditou na serva do Senhor. Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Não há o que temer quando Deus está conosco. A certeza de sua companhia e proteção é mais do que suficiente para termos um espírito de gratidão a Deus. Porém, não foi somente a certeza da presença de Deus que motivou a oração de Débora no capítulo 5 de Juízes. A atuação milagrosa do Senhor, concedendo vitória contra o exército inimigo, inspirou Débora a exaltar o nome de Deus. Os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Aqueles que confiam no Senhor são como o sol, que desponta a cada dia, afugentando as trevas e trazendo o calor e a vida para cada um de nós. Deixe o brilho da gratidão inundar o seu ser e te proporcionar uma nova perspectiva. Ore a Deus neste momento, agradecendo as bênçãos que Ele tem concedido a você e a sua família. E lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.